Você já reparou que alguns heróis simplesmente não funcionam? Você assiste o filme e pensa, cara, esse personagem não convence, não me prende, não me inspira. E às vezes nem é culpa do ator, e sim do roteiro. Agora, em outros casos, o herói se torna inesquecível, alguém que você carrega na memória por anos. Mas por que cargas d'água isso acontece? O que faz um herói ser incrível ou ser péssimo? É exatamente isso que vamos descobrir hoje, o segredo que diferencia os heróis bem construídos de heróis mal construídos. Vamos nessa! O que torna um herói interessante? Existem 5 elementos que fazem toda a diferença. Vamos passar por cada um deles. O primeiro é a qualidades admiráveis. Um herói precisa ter valores fortes: honestidade, humildade, coragem, sinceridade, otimismo, responsabilidade, persistência. Não importa qual deles, o importante é que esses valores definam suas escolhas. Claro, eles não precisam ser perfeitos, vão falhar às vezes, afinal são humanos, mas na maior parte do tempo usam suas forças para proteger os outros, reduzir o sofrimento e lutar por um mundo melhor. O segundo são os valores testados. Não basta o herói ter valores bonitos no discurso, ele precisa ser colocado à prova. Queremos vê-lo diante de dilemas cruéis, decisões impossíveis, situações em que não há resposta fácil. É nesse momento que vemos se ele realmente se mantém fiel ao que acredita. Sem isso, o herói se torna previsível e sem graça, um personagem que está sempre certo, mas nunca é desafiado de verdade. O terceiro é o sofrimento. Heróis bons de coração raramente são os mais descolados da trama. O que os torna fascinantes é o quanto sofrem. Ver um herói sendo derrubado, injustinado, punido por tentar fazer o bem, cria conexão com o público. Por isso é essencial mostrá-lo caindo várias vezes. E quando ele se levantar, não podemos dar folga. Vem mais sofrimento, mais obstáculos, mais punições. E quando finalmente o recompensamos, já deve existir uma nova dor à espreita. O quarto é o crescimento e transformação. Um bom herói não é perfeito desde o começo. Ele precisa lidar com falhas, falsas crenças, limitações, cometer erros e até pensar em desistir. Essas quedas são importantes porque permitem que ele cresça, mude de rumo e inspire as pessoas ao redor. O herói mais interessante não é aquele que nunca erra, mas o que aprende e se transforma. E o quinto é aceitar desafios impossíveis. Esse é o momento da verdade. Ser heróico significa fazer o que a pessoa comum jamais teria coragem de fazer. Às vezes é enfrentar um inimigo muito mais forte, outras vezes é tomar uma decisão brutal, um sacrifício enorme, algo que pareça impossível. E é justamente nesses instantes que o herói revela sua força interior, sua coragem e prova por que merece ser lembrado. Heróis mal construídos versus heróis bem construídos. Agora que entendemos o que faz um herói ser interessante, vamos olhar para o outro lado, os heróis mal construídos. Existem 3 tipos principais. O primeiro é o herói modo fácil. Esse é aquele personagem que simplesmente não enfrenta oposição significativa. O vilão é fraco, os dilemas são rasos e os obstáculos desaparecem como mágica. Resultado, falta conflito real, falta sofrimento e falta teste de valores. Um exemplo clássico, e não brigue comigo, eu vou explicar, é o Superman de 1978. Sim, do Christopher Reeve. Mas calma, eu não estou criticando Christopher Reeve, muito pelo contrário. Ele continua sendo o melhor Superman do cinema, mesmo que os roteiristas tenham feito um péssimo trabalho no seu filme. Ele conseguiu alcançar algo que ninguém alcançou. Eu já até falei em outro vídeo sobre a atuação impecável dele. O problema não é o ator, é a forma como o personagem foi escrito nesse filme. Fora a morte do pai no começo, praticamente não existe sofrimento real. O segundo ato inteiro é só vitória atrás de vitória. Sempre que parece que vai surgir um desafio, o roteiro encontra um jeito fácil de livrá-lo. O vilão Lex Luthor, por exemplo, deveria ser um gênio manipulador, mas aqui ele é retratado como burro. Tipo, seu grande plano é comprar terrenos no deserto e lançar mísseis na costa leste e oeste, com o intuito de valorizar as propriedades. Parece piada. E quando finalmente descobre a fraqueza do Superman, não sei lá sabe como, a Kryptonita, ele prende o herói em uma piscina com um colar radioativo. E esse poderia ser um momento tenso, mas a trama logo arruma uma saída conveniente. A namorada do Lex intervém, Superman escapa e resolve tudo sem muito esforço. Simplesmente ela diz, olha, minha família mora em Nova Jersey e os mísseis vão atingir eles. Eu te solto se você prometer que primeiro vão salvar eles. Aí Superman concorda e vai. Em vez de fazer o Superman descobrir uma maneira inteligente de escapar da Kryptonita, o enredo lhe dá uma saída fácil. Finalmente, o dilema dos mísseis não é tão interessante quanto deveria ser. Basicamente, a namorada do Lex toma a decisão pelo Superman, ela o rouba da capacidade de avaliar opções e fazer uma escolha. E dali em diante, é só questão dele exibir seus poderes e salvar o dia. Até mesmo a morte de Lois Lane não tem peso, porque é anulado com a famosa cena de dar a volta na Terra e voltar no tempo. Ou seja, nem as consequências mais dramáticas duram. E isso mina completamente o impacto da história, porque se o herói nunca é de fato testado, nunca precisamos nos preocupar com eles. Agora, um exemplo de um herói bem construído. Vamos olhar para o filme de 2011 do Capitão América, Primeiro Vingador. Aqui temos um personagem apresentado como um sujeito frágil, mas com valores e motivações fortes,
Ele quer se juntar ao esforço da guerra, mas é recusado repetidas vezes por causa do seu tamanho. Então, entre o modo fácil, com a ajuda de uma fórmula especial, ele se transforma de um franzino em um super soldado. Isso poderia ter sido uma situação em que tudo ficasse fácil para ele, mas em vez disso, ele ganha um novo conjunto de problemas e desafios. Apesar de ser um super soldado, ele é proibido de entrar na guerra, enquanto cientistas testam seu sangue na esperança de recriar a fórmula. Capitão América então é usado como marqueteiro da guerra até que seu melhor amigo Buck desaparece em combate. É aí que Capitão se recusa a ficar de lado. Ele embarca em uma missão solo para resgatar Buck e centenas de outros soldados. No processo, ele enfrenta o Caveira Vermelha, o líder da Hydra, que planeja usar o poder do Tesseract para destruir exércitos aliados. Esse cara passou pelo mesmo experimento que transformou o Capitão, então o que torna ele um oponente à altura. Depois de resgatar Buck e os outros soldados, Capitão é reconhecido como herói, mas seu novo status cria desafios para ele. Primeiro, isso coloca tensão indesejada em sua vida romântica. Mais tarde, quando ele reúne uma equipe para atacar a Hydra, ele perde o Buck durante uma missão crítica. Após a missão, Capitão tenta afogar a dor na bebida, mas ele é tão poderoso que não consegue ficar bêbado. E para mim isso é um daqueles detalhes bem pequenos que fazem a diferença, porque se você está lidando com um herói super poderoso, tem que mostrar as desvantagens de ser tão poderoso. Finalmente, o filme avança para um confronto entre o Capitão América e o Caveira Vermelha, que ocorre em um bombardeiro programado para atacar o território aliado. Os dois lutam até o Tesseract vaporizar o Caveira, e isso apresenta a Capitão um dilema duro. Ele escolhe derrubar o avião em vez de arriscar que outras pessoas sofram. Ele se sacrifica, diz adeus a agente Carter e passa os próximos 70 anos congelado. Isso funciona porque a história desafia constantemente o Capitão por ângulos diferentes, seja pela sociedade, por personagens de apoio, por seus superiores ou pelo vilão, que é o Caveira Vermelha. Até os próprios superpoderes do Capitão criam complicações para ele. E apesar de tudo isso, o Capitão permanece fiel a seus valores e cresce até se tornar um líder. Mas isso não vem fácil. Fazer a coisa certa tem um custo, particularmente quando ele começa a liderar missões e perder Buck no processo. E então, finalmente no fim, Capitão enfrenta um desafio impossível e faz um sacrifício heróico que o pune de uma maneira única e dolorosa. O segundo tipo de herói mal construído é o herói rede de segurança. Esse é um herói que não tem permissão para sofrer ou falhar porque ele é protegido pelos roteiristas. As más escolhas do herói não são punidas apropriadamente, as consequências são varridas para debaixo do tapete, soluções convenientes são entregues e o sacrifício que ele faz acaba soando fraco ou vazio. Para um excelente exemplo disso, vamos olhar aqui para a versão do Homem-Aranha. Normalmente, eu adoro o Homem-Aranha e digo maravilha sobre ele, mas a versão de Volta ao Lar do personagem é uma decepção total do ponto de vista da escrita. Não apenas ele é carregado pelo filme, pelo Homem de Ferro e pela tecnologia, como os roteiristas fazem todo o esforço para tornar a jornada do Peter o mais indolor possível. O filme começa com Peter com 15 anos, quer se tornar um vingador. Quando ele tropeça em criminosos locais que lidam com armas alienígenas, ele os persegue e acaba apanhando. Mas em vez de sofrer as consequências, Peter é resgatado pelo Homem de Ferro. Peter então fica obcecado por parar os criminosos para ganhar fama, e no processo fica dividido entre seu eu como Homem-Aranha e seu eu como Peter Parker. Normalmente, algo assim criaria sofrimento significativo enquanto o herói tenta encontrar equilíbrio, mas não nesse filme. Esses são os problemas que o Peter enfrenta. Primeiro, seu melhor amigo Ned descobre que ele é Homem-Aranha. Consequência? Bem, Ned guarda o segredo e prova ser 100% apoiador. Em seguida, Peter recebe detenção por desaparecer durante uma excursão escolar. Consequência, ele sai do meio da detenção sem que ninguém o pare ou o puna. Ao longo da história, ele falha com seu interesse amoroso. Primeiro na festa dela e depois durante a estadia em um hotel em Washington. Consequência, ele vai ao baile de formatura com ela de qualquer forma, porque de alguma forma ninguém convidou ela. No final, Peter expõe o pai dela como criminoso e o coloca na cadeia. Consequência, ela se muda e não há peso emocional nisso. Nada é perdido porque o filme não desenvolveu a relação. Ela não guarda ressentimento com o Homem-Aranha e Peter demonstra uns 20 segundos de remorso. Por que ele deveria ficar chateado afinal? Quando ele a perde, o roteiro imediatamente lhe dá outra opção romântica na cena seguinte. Infelizmente, o filme inteiro é assim. Supostamente é a história de um garoto atravessando a adolescência e aprendendo lições valiosas. Mas não há valor nas lições porque Peter se dá bem com tudo. Sempre que mente ou comete erros graves, no final, ele recebe uma oportunidade de se juntar aos Vingadores, mas com certeza ele não a merece. E isso é péssimo, porque ele não sofre. Já falei sobre as consequências vazias que ele enfrenta com Peter Parker, e o mesmo se aplica ao Homem-Aranha. Quando ele é espancado pelo Abutre, ele é salvo. Quando causa a destruição de uma feira e não consegue recolher as teias, ele é salvo. Quando ele perde seu traje, ele completa uma missão e recebe um traje ainda melhor como recompensa. E isso nos leva a outro motivo pelo qual o personagem é fraco. No fim, ele faz um sacrifício vazio, recusa um novo traje, não porque ele realmente quer ser um herói de bairro, mas
porque acha que o Homem de Ferro está testando ele e que recusar é a resposta correta. E isso sela sua fraca transformação em alguém mais responsável, e é difícil pensar nele como herói quando ele é constantemente mimado pelos roteiristas. Toda má escolha é desculpada, toda mentira é perdoada e toda punição é oca. Para um exemplo de herói bem construído nessa esfera, vamos olhar para O Exterminador do Futuro 1 e sua heroína Sarah Connor. Sarah é semelhante ao Peter de Volta ao Lar, no sentido em que precisa de ajuda de um mentor para navegar pelos eventos da história. Mas ao contrário de Peter, Sarah perde tudo o que lhe importa. Ela enfrenta pressão esmagadora, dúvida de si mesma e tem que se erguer diante do desafio. Inicialmente, ela é retratada como uma garçonete comum que mal sabe equilibrar sua conta. E é aí que entra sua rede de segurança, Kyle Reese. Ele a protege do Exterminador e, mais importante, a ensina a sobreviver e a se preparar para a futura guerra. Esse tipo de rede de segurança adiciona realismo enquanto lhe permite crescer até se tornar a guerreira de que precisa. Mas as coisas não ficam fáceis para ela. Perigo e morte a seguem por toda parte e quando ela comete erros, ela paga por eles. Por exemplo, ela inicialmente tem dificuldades em confiar em Kyle, o que causa a morte de pessoas e a coloca em mais perigo. Mais adiante, ela subestima o Exterminador e dá sua localização quando o robô se passa por sua mãe ao telefone. Isso leva a Reese a se ferir e cria uma situação em que ela tem que virar líder e motivá-lo a continuar lutando. Em última instância, as experiências dela a habilitam a sobreviver e a preparar seu filho para a guerra futura contra as máquinas. E isso funciona porque a rede de segurança permite um crescimento realista do personagem. Uma pessoa comum como Sarah não está equipada para sobreviver a uma situação assim, mas com ajuda ela pode se tornar uma guerreira e um líder. E mesmo com a ajuda do Kyle, sua jornada é marcada por desespero e dúvida. Essas lutas internas não só humanizam, como também lhe dão algo para superar. Outro motivo pelo qual isso funciona é que Sarah está constantemente sofrendo ao longo do filme. Ela sofre ao enfrentar encontros violentos, ao suportar o fato de ter que salvar a humanidade, ao suportar perdas pessoais como a morte de sua colega de quarto, sua mãe e Kyle Reese. Por fim, Sarah se torna heróica ao se erguer diante do desafio. Ela luta contra um oponente quase invencível, aceita seu desafio e abraça um papel de liderança. Herói código de trapaça. Nosso terceiro tipo de herói mal construído é esse. O herói código de trapaça é o herói cujos poderes se adaptam ao enredo. Sabe esses códigos de videogame? Você tá jogando GTA, por exemplo, aí você coloca um código tipo munição infinita. É mais ou menos isso. Sempre que surge um obstáculo, é como se o herói digitasse um código de trapaça para ficar mais forte ou liberar uma nova habilidade. As habilidades geralmente não são merecidas. Novos poderes surgem do nada, o crescimento pessoal e os testes de valores ficam sem graça, e o conflito desaba porque o herói resolve problemas com poderes novos ou aprimorados em vez de usar criativamente os que já tem. Para um exemplo perfeito, vamos olhar para Rey em Star Wars. Vamos ser honestos, se você não mora numa caverna, provavelmente já ouviu todas as críticas sobre como ela domina a força sem treinamento, faz com que o enredo precisa e de alguma forma conjura novos poderes sempre que enfrenta um desafio. Em vez de repetir as mesmas críticas que você já ouviu milhões de vezes, vou apontar um grande erro sobre ela que nem sempre é comentado. Se você se lembra, em O Despertar da Força, ela e o Finn duelam com sabres de luz contra Kylo Ren ferido. Ele usa a dor para se energizar. Kylo derrota Finn e então Rey recupera o sabre de luz com seus poderes máximos da força. A partir daí eles duelam na floresta, onde Kylo a empurra ao limite. Ele se contém a não matá-la, porque ele vê potencial nela, o que eu não tenho problema com isso, eu até acho bacana. Mas então vem a parte ruim, ela vence a batalha. E por que isso é um problema? Bem, esse é o primeiro filme de uma trilogia planejada, e você tem uma situação em que o protagonista, que está a cerca de 1/3 do caminho em sua jornada, e já está enfrentando e vencendo o principal vilão. Para sustentar o conflito ao longo do resto da trilogia, precisamos deixar espaço para melhoria. Em outras palavras, ela deveria perder essa batalha para que aguardássemos com expectativa a revanche. Outra coisa a considerar, esse é o primeiro duelo de sabre de luz da Rey contra um Lord Sith, e ela vence. Olhe para outros heróis dos filmes de Star Wars e o resultado do primeiro duelo de sabre deles contra um Lord Sith. Qui-Gon morre, Obi-Wan perde o duelo, mas sobrevive graças a má escrita. Anakin tem o braço cortado, Yoda empata, Mace Windu e outros Jedi vencem, mais ou menos, Luke tem a mão cortada e Finn sai gravemente ferido. Com exceção do Mace Windu, todos os outros Jedi falham em vencer seu primeiro duelo contra o Lord Sith. Isso é importante porque as batalhas de sabre de luz definem os personagens na franquia Star Wars. Elas não são apenas espetáculos coloridos, elas representam em que ponto os personagens estão em suas jornadas pessoais e quanto espaço tem para crescer. Então, com isso em mente, Rey vence seu primeiro duelo contra o Lord Sith no primeiro filme da trilogia, e isso não deixa muito espaço para crescimento. Imagina se Luke tivesse enfrentado Vader em Uma Nova Esperança e o derrotado.
Haveria algum hype pra revanche em Império Contra-Ataca? Claro que não. Por isso, do ponto de vista narrativo, foi ruim dar a Rey uma vitória tão cedo na trilogia. E você pode dizer, o Kylo não estava em plena forma, mas vamos lá, ele já estava bem em seu treinamento naquele ponto e não deveria perder esse duelo. Isso também poderia ter sido uma ótima oportunidade para Rey reconhecer suas limitações enquanto testemunha o poder do lado sombrio e é tentada por ele. Essa tentação poderia ter a tornado conflituosa e muito mais interessante em Os Últimos Jedi e no episódio 9, e poderia ter feito dela uma heroína melhor a longo prazo. Em vez disso, Rey é tão poderosa quanto o enredo precisa que ela seja. E pior ainda, ela não conquista seus poderes, não estuda, não pratica, nem treina. Em vez disso, ela e Kylo conectam as mentes e boom, ela é a Master Ranger, Tiranossauro Rex, Megalodonte, Cyborg Master. Como resultado, a gente fica com um crescimento pessoal sem peso, um conflito raso, porque as habilidades na força sempre lhe dão as ferramentas necessárias. Para um bom exemplo de heróis com códigos de trapaça, aqui vai o Rocky Balboa. Eu amo esse personagem, mas até eu tenho que admitir que ele insere alguns códigos de trapaça ao longo da franquia. Ele tem resistência infinita, muitas vidas extras e até usa uns truques que testam a suspensão de descrença. Há muita coisa em Rocky que estica a plausibilidade. E no primeiro filme ele passa de pugilista de clube que mal consegue vencer o Spider Rico para alguém que encara 15 rounds com o campeão peso pesado Apollo Creed. E mesmo pegando algumas ajudinhas da sorte, Rocky prova ser o heróico porque é suficiente falho e desafiado para permanecer atraente como herói. Não só isso, ele mantém seu valor da persistência e incorpora o espírito humano ao se levantar repetidamente, mesmo depois de ter a cara parecendo algo saído de um filme de terror todo amassado. O melhor de tudo é que ele perde a primeira luta contra Apollo Creed, e isso torna ainda mais impressionante porque a história desafia a ideia do que significa ser heróico. Um herói típico nos inspira ao vencer, mas Rocky nos inspira porque é humano e corajoso o suficiente para superar suas limitações. Há um ponto no 14º round em que ele mal consegue se manter em pé quando é destruído por Creed. Parece que acabou. Rocky está exausto, além de qualquer medida. Seu treinador pede que ele fique no chão para se proteger. Sua namorada não aguenta assistir. Tudo está desabando. E ainda assim, Rocky se levanta e pede mais. Mesmo com esse esforço heróico, Creed vence. E embora esse filme tenha sido escrito como uma história única, o resultado prepara bem uma revanche no segundo filme. Ao longo do resto da franquia, Rocky perde, comete erros e encontra novas maneiras de se reerguer. Isso funciona porque, apesar de ser tão forte quanto o enredo exige, Rocky enfrenta obstáculos desafiadores e significativos. Ele enfrenta o campeão peso pesado e também luta contra crenças negativas sobre seu próprio valor. Conflitos externos e intensos o forçam a subir ao nível de herói, e ao mesmo tempo ele incorpora valores que são brutalmente testados por seus oponentes, o que claro leva a um crescimento pessoal bem envolvente. Melhor ainda, ele treina para ficar mais forte e aprender novas habilidades. Finalmente, o conflito é atraente porque Rocky supera seus problemas por persistência, coragem e aceitando a ajuda das pessoas de quem gosta. Como todos nós, ele só consegue ir até certo ponto sozinho, e o que o torna herói são as pessoas que o apoiam e lhe dão força para se levantar repetidas vezes. Mas me fala você, quem é o pior herói na sua opinião e quem é o melhor? Me conta aqui nos comentários e muito obrigado por assistir até aqui.